Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 32ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Mas antes da nossa reflexão, eu peço, por favor, curta, deixe aí o seu joinha, o seu like, caso tenha gostado ao final dessa reflexão. Também compartilhe nas tuas redes sociais, no teu Face, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse alimento que é a própria Palavra de Deus. E faça o seu comentário aí embaixo, o que a Palavra de Deus tem feito na tua vida e se tem uma necessidade de oração, para que nós possamos juntos rezar por você e pela tua família. Vamos para a reflexão? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou e por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje, que acabamos de ler, a necessidade de uma vida de oração. É o próprio Jesus Cristo que está nos ensinando a necessidade que nós temos de rezar sempre e nunca desistir. Mas por falar em oração, eu gostaria de falar alguns tipos de oração. Eu queria fazer essa introdução sobre oração, porque muitas vezes a nossa vida ela é permeada com a oração dessa viúva, que é uma oração de pedido, que nós chamamos de uma oração de petição. E talvez ultimamente a nossa vida, talvez atribulada pelos problemas, pelas dores, pelas enfermidades, pelas batalhas, pelo cansaço, talvez essa tenha sido uma marca do tipo de oração da nossa vida. Essa oração que nós nos encontramos diante de Deus, nós pedimos, ajoelhamos ali, pedimos, no final fazemos o sinal da cruz, ou levantamos e vamos trabalhar, ou deitamos e vamos dormir. Mas por que eu quero dizer isso? Porque primeira coisa, a oração não é um conjunto de palavras onde nós falamos e por fim acaba. Não, a oração ela é uma conversa, assim como nós conversamos com um amigo, só que aqui não é a conversa com um amigo, a oração é a conversa com o nosso melhor amigo. Parece algo tão bobo, né? Mas é isso, Jesus Cristo é simples, é algo tão simples, é conversar com o nosso melhor amigo. Essa é a oração. Por quê? Porque quando nós conversamos, nós falamos e depois nós silenciamos para que o outro fale. E a oração tem que ter essas duas vias. Com um amigo é assim, eu vou lá, posso estar reclamando, falando minhas dores, minhas dificuldades, e a hora que eu paro, ele vem com uma palavra de consolo, de conforto, de esperança. E assim também deve ser a nossa oração. Nós devemos colocar na presença do Senhor, falamos, conversamos, dizemos, mas também precisamos fazer um momento de escuta, um momento de silêncio para saber também o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor tem orientado na nossa vida. Então esse é o primeiro momento que você vai falar sobre a vida de oração. E daí queria dizer sobre os tipos de oração. Aqui no santuário, aponto aqui ao lado, porque temos a capela, e na capela temos Jesus exposto 24 horas para ser adorado. E São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia, ele nos ensina na nossa hora de adoração que podemos dividi-la em 4 quartos. 4
15 minutos. Mas isso também vale para qualquer momento de oração. Quando nos ajoelhamos em casa, nós também podemos dividir a nossa oração em 4 pequenas partes. Ou seja, qual que é a primeira parte? A primeira parte é uma oração de louvor, para glorificar a grandiosidade de Deus. E como podemos fazer isso? Simples, né? Uma coisa que de vez em quando eu faço. Falo aqui, não sou modelo nenhum, mas que me ajuda muito. Eu vou lá, por exemplo, abro a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, e ali eu vou louvando a Deus por toda a obra da criação, por toda a grandiosidade da criação, pelo infinito do universo, pelas aves, pela beleza das flores, pelos animais, ou seja, Deus fez toda essa maravilha, toda essa grandiosidade e nos deu. Então ali a gente pode ir louvando e glorificando a Deus. Então essa seria a primeira parte. E daí nessa parte também nós fazemos um silêncio. E ali nós vamos deixando o Espírito Santo falar em nós, revelar através de visualizações, de sentimentos que nós ouvimos. Daí a segunda parte é uma oração de agradecimento, porque nós temos que ser gratos. Lembra da parábola dos 10 leprosos? Jesus Cristo pede para que eles se apresentem aos sacerdotes, enquanto caminhavam, todos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E muitas vezes nossa vida é assim, pedimos graças, recebemos graças, mas depois nem lembramos de agradecer. Então esse é o momento que nós agradecemos pelo dom da vida, pelo alimento, pela cama, pela coberta, pelos filhos, pelo emprego, até pelo desemprego, porque a palavra vai dizer, em todos os momentos dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Então, é ser grato a Deus por tudo o que Ele nos fez. Nesse momento também fazemos um silêncio e ali o Espírito Santo vai revelando coisas, libertações que Ele realizou na nossa vida que nós nem sabíamos, graças que nós nem lembrávamos e ali nós começamos a agradecê-lo. É a escuta. Depois, a terceira parte, agora que nós vamos fazer? Nós vamos pedir perdão, reconhecer que somos pecadores, fracos, miseráveis, e ali, diante desse arrependimento, nós vamos pedindo perdão ao Senhor. E a hora que nós terminamos, fazemos novamente o silêncio, por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, ele pode sim ver revelando pecados na nossa história que nós não lembrávamos mais, mas ainda que tem essa culpa, que tem esse peso, e ali nós vamos pedindo perdão, e feito isso, corremos buscar o sacramento da confissão, agora com todos esses pecados vivos na nossa memória. E também fazemos um silêncio, por quê? Porque aquele que nos convence do pecado também vai revelando em nós tudo aquilo que ainda precisa ser mudado. E por fim, só agora nesse último quarto, nós fazemos a oração de petição. Agora sim, nós estamos prontos para pedir por nós, e a oração de intercessão também é isso, pedir por todos aqueles que pediram oração para nós. E veja, Jesus Cristo deixa claro, rezar sempre e nunca desistir. Por quê? Essa viúva aqui, ela fica insistindo com esse juiz que era desonesto, que não temia ninguém. E veja, de tanto ela insistir, ele fala assim, bom, essa mulher está me enchendo, né? A paciência, então eu vou resolver logo essa situação, assim ela para. A pergunta que eu faço, o coração desse juiz mudou? Ele passou a ser temente a Deus, passou a respeitar os homens? Não. Simplesmente a parte mais fraca, que é a viúva, encontrou a vitória, encontrou aquilo que desejava. Assim também a nossa oração diante de Deus é isso. A parte que é mais fraca somos nós, mas de tanto insistirmos, alcançamos a vitória. É como se Deus parece que se dobra, né? A oração, a gente tem aquela frase célebre, a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Claro que Deus é justo e Deus respeita e ama toda a sua criação, todos nós homens e mulheres. Mas essa oração, quando chega, dobra ali Deus, e Deus também, depois de ver que a gente insiste e pede, também derrama as graças. Veja, Santa Mônica rezou por 30 anos para a conversão do seu filho, e o que se torna? Santo Agostinho, doutor da nossa igreja. Um homem que era perdido na vida de libertinagem, da bebida, dos jogos, mas que pelo poder da oração da mãe tem sua vida convertida. E não converteu só seu filho, também converteu o seu marido. Por quê? Porque perseverou por 30 anos uma vida de oração. Então, está precisando de uma graça, meu irmão, minha irmã, não faça outra coisa a não ser orar. É isso. O Senhor, no nosso batismo, nos deu o selo, né? De profeta, sacerdote e rei. O que o sacerdote faz? Ele pega as graças e apresenta a Deus.
nós tivemos também esse selo. Então, nós temos poder, sim, e autoridade para impor as mãos. Está com problema com o teu marido? Impõe as mãos a ele enquanto ele dorme. Está com problema com tua esposa? Impõe as mãos sobre ela enquanto dorme. Está com problema com os filhos? Imponham as mãos sobre eles e peçam a presença viva do Espírito Santo. E a oração, sim, tem poder de transformar corações, transformar vidas, libertar de vícios, libertar de pecados, porque Deus nos dá essa graça através do poder da oração. Foi o próprio Jesus que disse: nunca desistir e rezar sempre, para que a parte mais fraca alcance em Deus, aquele que é o forte, o Todo-Poderoso, a graça de transformar aquilo que precisa ser transformado. Faça, meu irmão, minha irmã, uma regra de oração na tua vida. Faça de manhã ou de noite ou no almoço, faça. Eu vou rezar esse tempo aqui, faça. E naquele horário, reserve-se para esse momento de oração e de intimidade com o Senhor. E veja que milagres, graças, curas e prodígios acontecerão por aquele que é o nosso Deus, pela poderosa intercessão de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém